Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para fazermos o resumo e o comentário da nossa lição de número 2 desse segundo trimestre, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. E já no título aqui nós ficamos já entusiasmados, porque essas bênçãos é para nós, é para você que é crente. E a palavra sublime significa algo grandioso, maravilhoso, divino, algo que o homem natural não consegue compreender. Mas Deus reservou tudo isso para o cristão verdadeiro. A nossa verdade prática diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, Deus já tinha nos escolhido em Cristo Jesus, por meio de Cristo. Aqueles que estão em Cristo já recebem esse plano, já estão incluídos no plano de Deus antes mesmo de o mundo ser fundado, né? Da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O apóstolo já deixa claro aqui que nós fomos escolhidos por Deus. Quando estamos em Cristo, participamos dessa escolha de Deus para termos as bênçãos espirituais. O texto áureo, que é em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se você está lendo esses versículos, rapidamente, dê uma pausa e veja que coisa grande é que Deus tem reservado para nós. Às vezes a gente tem o costume de pegar algumas passagens da Bíblia e ler rápido, né? Com vontade de acabar determinado livro, e não é assim. Eu deixo esse conselho para você, não é assim que se faz uma leitura proveitosa da Bíblia. A leitura tem que ser pausada, reflexiva, você tem que entender o que o escritor, através do Espírito Santo, deixou para nós. E aqui Paulo, ele já está fazendo o seu louvor a Deus, e é isso que a gente vai falar hoje nessa síntese, nesse resumo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. E do versículo 4 vamos para o versículo 9 até o versículo 14. O versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E eu digo, preste atenção nisso, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Todas. Ele não deixou algo que guardado em relação a essas bênçãos e nos entregou uma parte. Ele nos entregou tudo, porque entregou a Jesus Cristo. E se nós estamos com Cristo, então nós recebemos todas essas bênçãos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos escolhe para sermos santos antes da fundação do mundo, né? E irrepreensíveis em amor. Descobrindo-nos, nos revelando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera a si mesmo, segundo o tempo que ele quis, segundo a sua vontade que ele propôs a si mesmo. Ele disse: eu quero e eu vou fazer. Aqui a Trindade Santa, né, conversando, propõe a si próprio aquilo que deveria fazer, o tempo correto, não esse tempo humano, esse tempo cronos, mas o tempo de Deus, que é o tempo kairos. E ele propôs o quê? De tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Versículo 11, a gente começou já do 9, agora o versículo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de quem? De outra pessoa? Não, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim, ou seja, com o objetivo de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E o versículo 13 e o 14 diz: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E eu vou já dizer aqui com o apóstolo Paulo dizendo: vós
ele se refere aos gentios. Nós, os judeus, como o apóstolo, e ele diz também, vós também, vocês também, irmãos de Efésios, e os irmãos que vão ler essa carta foram escolhidos por Deus para receber essas bênçãos. Vocês foram escolhidos e também foram selados. E o selo que demonstra que vocês são filhos de Deus, que são escolhidos por Deus, é o Espírito Santo. E o versículo 14, o qual é o penhor, o Espírito da promessa é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para louvor, mais uma vez, da sua glória. Ou seja, o Pai premedita todas as coisas, o Filho vai executar e o Espírito Santo sela, né? Antigamente, os reis tinham um anel e ele selava os seus decretos. Então, o Pai decreta, o Espírito Santo executa, Jesus executa esse decreto e o Espírito Santo, ele sela. Qual é a marca que uma pessoa realmente é convertida em Cristo? Ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, é a prova maior que você é servo de Deus, que você realmente faz parte do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo está louvando por essa bênção, essa coisa maravilhosa. Então ele começa essa doxologia, nós vamos entender que o apóstolo Paulo começa a louvar a Deus, doxologia é louvor a Deus por causa dessa grandiosidade. O apóstolo ele dá uma pausa aqui na saudação para fazer um louvor a Deus, né? Ele começa a escrever esse louvor maravilhoso a Deus por tudo o que ele tem feito. Por isso que ele está profundamente agradecido e nos versículos 6, nos versículos 12 e 14, ele sempre vai dizer para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, louvor, bendito seja Deus, uma expressão que os sacerdotes judaicos usavam muito para engrandecer o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz isso, bendito seja Deus para o louvor da sua glória. Então, o apóstolo, ele louva a Deus porque Deus, ele nos abençoou nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais aqui não são bênçãos materiais, são bênçãos em Deus. As bênçãos espirituais, elas sobrepõem, elas perpassam, elas são muito maiores do que as bênçãos materiais. O apóstolo, ele poderia ter dito, como alguns teólogos dizem por aí, Deus também nos abençoou nas bênçãos espirituais, mas também veio para nos dar uma vida de conforto aqui. Não é bem assim, né? Se você tem uma vida mais confortável, uma vida mais tranquila, graças a Deus, ele também nos abençoa. Mas a intenção do apóstolo Paulo aqui é falar sobre as bênçãos espirituais que ele nos deixou. Que tipo de bênção espirituais são essas? Ele vai falar sobre as 3 bênçãos. A primeira delas ele nos elegeu. Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Ele nos escolheu para que nós fôssemos santos. Essa escolha tem um propósito. Não é, eu vou escolher você simplesmente para você vir morar aqui no céu. Não. Ele nos escolheu para que nós fôssemos santos. Santos em Cristo Jesus. A segunda bênção ele nos predestinou. Ele nos escolheu antes que as coisas acontecessem. Ele nos predestinou em Cristo Jesus. É importante salientar que essa escolha que nós fazemos menção dessa predestinação não é uma escolha individual, é uma escolha universal, mas em Cristo. Você, quando entra em Cristo Jesus, você, a partir desse momento, faz parte dos escolhidos. Quando você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte dos escolhidos para ir para a cidade celestial. E ele também nos redimiu para que nós fôssemos agradáveis. Você não era agradável. Você não era agradável a Deus. Você estava em seu pecado, você estava preso nos seus delitos. E às vezes a gente confunde essa questão de Deus, agora eu estou fora do mundo, não peco mais, o que é que está acontecendo comigo? Não, você foi escolhido por Deus para ser agradável a Ele. Como a gente falou na aula passada, nós estamos agora num processo de santificação, né? Nesse processo de santidade, de mudança de caráter,
de mudança, de transformação. E esse processo não acontece de uma noite para o dia. Ele é um processo que vai acontecendo paulatinamente. Então Deus ele planeja desde a eternidade a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. O seu plano esse plano dessa salvação cai sobre nós e agora nós vivemos uma nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados em Jesus e recebemos essa salvação por meio de Cristo Jesus. E o interessante é que a nossa lição aqui fala que o apóstolo Paulo diz sobre o mistério que estava revelado. O apóstolo, ele agora mandando essa carta, ele mostra o que estava oculto e acaba dizendo, olha, vocês têm uma bênção espiritual muito maior que vocês imaginam. Veja o contexto, como nós falamos, a cidade de Éfeso, os homens viviam prestando culto aos seus deuses e viviam num grande temor, preocupado com a sua vida e preocupado com os espíritos, os deuses romanos, os deuses gregos, que de uma hora para outra se enfureciam e acabavam matando, né? Pensavam eles assim, mas o apóstolo deixa os irmãos a esperança que Jesus Cristo estava dando toda a graça, todas as benesses, todas as bênçãos espirituais, e eles não podiam mais temer, porque eles agora se assentariam, essa nova posição em Cristo, eles se assentariam nas regiões celestiais ao lado de Cristo, com Cristo, reinando com Cristo através do seu poder. E nós podemos falar também sobre o Espírito Santo, que é a marca, o símbolo daquilo que foi registrado para nós. Então, queridos, nesse breve resumo, Deus, ele planeja todas as coisas e o apóstolo Paulo, ele fala que tudo é para o louvor da sua glória. Eu sei que alguns aí falam que Deus fez as coisas para nos abençoar e que nós somos o centro de tudo. Não, a partir de que a gente converge em Cristo, chega até Cristo Jesus, nós não sabemos dizer outra coisa, nós vamos falar com o apóstolo Paulo, é para louvor. Então, para uma vida cristocêntrica, onde Cristo está no centro de todas as coisas. Nunca que um cristão verdadeiro, um cristão que se converte a Deus, ele vai querer pensar só em si, ele vai querer pensar só no seu eu, ele agora vai pensar em Cristo, no corpo de Cristo, na igreja. Muitos irmãos pensam em viver uma vida individual, pensar que tudo que está acontecendo, Deus me abençoou e ele está pensando em mim nesse momento. Cristo não pensa apenas individualmente, ele pensa no seu corpo, para louvor da glória dele e para abençoar a sua igreja. A igreja fala de um coletivo, bênçãos no coletivo. E eu leio agora a conclusão da nossa lição, nesse breve resumo, diz que nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na conciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Veja, restauração do que estava invisível, das coisas invisíveis e das coisas visíveis. Deus não veio só para nos abençoar e restaurar as coisas que nós estamos vendo. Esse mundo perdido, ele também nos restaura, nos concilia no mundo espiritual. E também quando fala aqui na plenitude dos tempos, fala do tempo de Deus, no tempo que ele quis agir e no tempo que ele quis operar. Então pegue a sua revista, sua lição, procure estudar mais a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e veja que coisa grande Deus tem para você. Prepare a sua vida para receber essas bênçãos espirituais. Na verdade, elas já estão disponíveis. Há muitos irmãos que estão presos nas suas angústias, pensando que está jogado ao relento ou que não tem mais condições de vencer determinadas coisas, ou mesmo angústias na sua alma. Eu quero dar uma palavra aqui para você. Se anime. Deus, ele tem bênçãos espirituais grandiosíssimas para a sua vida, como está escrito aqui na carta do Paulo aos Efésios. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Baixe também o subsídio desta aula através do link abaixo deste vídeo.